Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal de cinema. Eu sou Yasser, do Metrô Espacial. E eu sou Felipe, do Rapidinhas do Cinema. E hoje nós vamos falar de um filme lá de 1981, Boys in the Hood, ou como ficou aqui no Brasil, Os Donos da Rua. Um filme aí dirigido pelo John Pode ter virado o boné pra trás. Isso aí. Um filme dirigido pelo John Singleton, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Isso. E a gente tem aí um elenco interessante, né? Nós temos o Lawrence Fishburne, novinho. Novinho. Nós temos ainda mais novinho Cuba Gooding Jr. Uhum. E o Ice Cube, olha só, né? De Esse principais. Cube, é sempre divertido ver ele no filme Ice Cube, cara. Sim. Inclusive, este é o primeiro filme do Ice Cube, como ator, assim, né? Primeiro filme dele. Que legal. Que E maneiro. olha só, isso eu não sabia, eu fiquei descobrindo faz 5 minutos quando eu pesquisei sobre o filme. O primeiro filme do Cuba Jr. Sério? É o primeiro filme dele. Caraca, Então, eu assim, achava que o primeiro... Eu achava que esse filme era tipo, ele já era famoso, né? Trouxeram ele, não, ele ficou famoso depois, esse é o primeiro filme dele. Eu achava que o dele, o primeiro tinha sido Homens de Honra, sabe? Não, acho que esse veio depois. É, veio depois, tá certo. Ele é mais novinho mesmo. É. Por isso que é mais velhinho. E aí já tinha o Lawrence Fishburne e tal, né? Tinha também aquela Angela Bassett, eu acho que ela tá aqui. Acho que Angela Bassett, ela tá faz nesse Pantera filme. Negra. É, então. E também deve ter sido, eu acho que é o terceiro filme dela esse. Então assim, ela já era um Novinha ali também. Todo mundo novinho nesse filme, assim, né? Eu achei interessante. Inclusive, esse diretor, o John Singleton, também era novo, ele tinha 23 anos quando ele fez esse filme. Não, o James Chão já tá velhão já, né? Agora. Não, já morreu já. Já morreu? Já, ele morreu? Em 2018. Caraca, mano. É. Mas conta a história desse filme aí, antes da gente entrar nesse cara. Então, mas só pra dizer o que eu tava dizendo, né? Ele ganhou. Ele não ganhou, não, mas ele foi o diretor mais jovem a ser indicado ao Oscar de melhor diretor. Caraca. Ele foi indicado ao Oscar por este filme aos 23 anos. Olha só. Do indicado ao Oscar, aí foi colocar a estrelinha pra sempre. Né? Do indicado ao Oscar. Infelizmente ele não levou o Oscar, mas assim, foi o diretor mais jovem a ser indicado. E, bom, a história desse filme, ele acompanha ali o personagem do Cuba Jr., que é o Trey Styles, e ele é um jovem ali de, eu diria que centro-sul da Califórnia, né, de Los Angeles, e a história é basicamente, não tem uma história propriamente dita do que acontece, assim, né, tipo, é um personagem fazendo isso, mas é a vida dele e dos amigos dele ali. A gente conta um pouco da infância dele, quando ele vai morar no casa do pai dele. Os pais dele são separados e ele é mal criado, assim, digamos, né? Ele se comporta mal na escola. E a mãe dele fala, tá bom, então você vai morar com seu pai pra você aprender a ser homem, basicamente. E aí ele manda lá, e o pai dele é o Lawrence Fishburne. E aí o pai dele mora no gueto, né? Então, tipo, a mãe dele morava, acho que, pelo jeito, não mostra onde ela morava, mas era um lugar já, tipo, mais longe, talvez, assim, um subúrbio, talvez. Mas o pai dele morava no gueto. E aí ele vai morar no gueto com o pai dele, reencontra esses amigos de infância que ele tinha, e passa vários anos ali com o pai dele criando ele, né? E a gente acompanha, então, essa vivência, que eu acho que é uma história... Talvez tenha paralelos com a realidade brasileira, mas é uma realidade muito grande para jovens negros dos Estados Unidos, dessa região, por exemplo, do sul da Califórnia, ali de Los Angeles, que é pobreza extrema, violência, assalto, sabe? Esse tipo de situação de criminalidade, onde a maioria desses jovens já começam a vida de criminalidade desde cedo, né? Sim. E o pai dele tem esse trabalho árduo de estar no gueto, no meio da violência, no meio dos assaltos, e ter que ensinar o moleque a não entrar nesse caminho, né? E eu acho que essa é a história que a gente tem aqui de Boys in the Hood. E, Felipe, vamos lá. Você já conhecia esse filme, não conhecia? O que você tava esperando quando você ouviu o nome? E o que você achou do filme? Já conhecia esse filme, já tinha assistido ele uma vez, mas eu conhecia ele como Os Donos da Rua. Quando você falou pra mim, a gente vai assistir Boys in the Hood, eu falei, caraca, mano, que filme é esse, né? Mas aí eu fui ver, eu falei, eu acho que eu já vi esse filme. Inclusive, uma curiosidade sobre esse filme é que ele tem 2 versões dubladas, tá? Eu assisto dublado, então ele tem 2 versões dubladas, que, tipo, os diálogos são completamente diferentes e, tipo, é muito engraçado você assistir as duas, assim. Eu vou fazer uma suposição de por quê. Eu acho que a primeira era uma linguagem super nada a ver, super certinha, e na segunda eles tentaram dublar mais a ver com o gueto. Exato, exatamente. Imaginei. Eles começam, na segunda dublagem eles têm, tipo, uns xingamentos e tal, umas gírias, e na primeira os diálogos é, tipo, um pouco mais... Eu não sei se tinha alguma dificuldade pra, tipo, isso precisa passar na televisão, isso aqui depois vai pro cinema, sabe? Então talvez tenha algum tipo de restrição assim. Mas pra mim, esse filme, já jogando de cara, ele é uma carta de pedido de paz para as pessoas, sabe? Eu acho muito, muito... como se disse, não tem, tipo,
uma história, um grande ápice disso tudo. É basicamente a história de vida de pessoas comuns. E eu imagino que a gente consiga fazer um paralelo muito legal com talvez Cidade de Deus, tá? O filme Cidade de Deus, que são pessoas que estão no dia a dia, que elas estão vivendo a vida delas, estão vivendo em meio à violência, inevitavelmente elas acabam, mesmo que tentando ser boas, tipo o caso do Trey Styles, por exemplo, a vida dessas pessoas é tipo, elas estão tentando fazer uma coisa boa num lugar extremamente ruim e eventualmente você tem amigos que fazem coisas ruins e você acaba se associando a eles em um momento ou outro assim, mas é tipo meio que coisas da vida, sabe? Não é tipo, não tem um vilão, não tem um mocinho, sabe? Tem só pessoas mostrando ali as suas dualidades, né? De tipo, eu tô aqui, eu preciso sobreviver, uma hora eu preciso ser bom, uma hora eu preciso enfrentar e eu preciso ser homem, eu preciso bater de frente, sabe? E aí eu acho muito maneiro isso. E uma das frases que mais me pegou, e eu lembro dela, tipo, desde a primeira vez que eu vi esse filme, não é bem uma frase, mas é uma coisa que eu nem sei se eu te falei isso já, mas é uma coisa que tem muito nas periferias mesmo, que o próprio Lawrence Fishburne fala, que o sistema sempre constrói uma forma de fazer com que as pessoas pobres, com que as pessoas pretas, com que as pessoas das favelas, que elas das quebradas, assim, que elas mesmas se destruam, sabe? Que ali ele dá um exemplo que num canto eles colocam uma loja de arma, no outro canto eles colocam uma loja de bebida, no outro canto eles colocam uma igreja, e aí as pessoas ficam cercadas por aquilo ali, e ali dentro elas mesmas começam a se matar, sabe? Tipo, uma tá bêbada, a outra tá armada, e às vezes o clima é tão tenso, é tão precário, às vezes não tem energia, às vezes não tem água, as coisas são meio precarizadas, assim, e tá todo mundo sempre num clima de calor intenso, todo mundo, a qualquer momento, um olhar atravessado pode ser, sei lá, o que vai fazer você viver ou morrer, sabe? Então, eu acho esse filme muito bom pra contar esse tipo de história. Inclusive, só fazendo um paralelo aqui, ele me lembra muito também do The Right Thing. Eu não assisti esse filme, mas eu vi algumas pessoas falando sobre essa comparação ali. Mas, cara, eu acho que justamente o ponto-chave desse filme é isso que você falou, sabe? Não é muito sobre cada personagem individual, embora a gente foque um pouco mais no Trey, né? Como personagem principal ali. Mas é justamente sobre o ambiente, sobre a realidade, né? Tipo assim, sobre esta realidade, sobre esse recorte ali. Então a gente sabe que as coisas já estavam acontecendo quando a gente começou a assistir o filme e acabou o filme e elas vão continuar acontecendo. Tipo, a gente só vê aquele pequeno recorte ali, né? E eu acho que justamente foi essa escolha dele ter chamado talvez o Ice Cube pra ser um personagem desse filme, porque é a realidade que o Ice Cube viveu, né? Com certeza. A gente tem aí o Ice Cube, por exemplo, pra quem não conhece, ele fez parte daquele grupo NWA também, que era muito famoso ali nos anos 90, que também tem, as músicas dele todas são sobre essa realidade, sobre essa pobreza, sobre essa violência. Eu acho, inclusive, que o personagem que o Ice Cube faz nesse filme é muito inspirado no amigo dele do NWA, que era o Eazy-E, que também era esse cara, tipo assim, pra mim, do pouco que eu conheço do Eazy-E, parece que é aquele personagem que o Ice Cube faz, sabe? O cara que é estouradão, mas é o cara que é estouradão, que é violento, sabe? Que se deixou ser corrompido ali pelo crime e foi através do crime. Mas ele sabe a realidade que ele tá, ele não é burro, entendeu? Porque geralmente a gente tem esse estereótipo do cara que, tipo, ele é bandido porque ele é burro, não sei o quê. Mas ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que é errado, mas é a realidade que ele... basicamente aquele negócio, foi as cartas que deram pra ele e ele tá jogando com as cartas que ele tem, entendeu? Basicamente, essa é a pegada. Tanto que quando o personagem do Trey, ele é o cara que foi educado pelo pai pra falar, nunca entra nessa vida. Não faça isso, não faça essas coisas. Então, quando ele ainda tá, assim, quase sendo corrompido ali pra entrar nessa vida, ele ainda consegue sair, sabe? Ele começa a falar, não, deixa eu sair do carro, né? Os caras estão indo lá pra cometer o crime, ele fala, não, deixa eu sair do carro. E o personagem da Scooby para, deixa ele sair. E depois, no outro dia, ele fala, cara, eu entendo porque você saiu do carro. Tipo, ele não fica tretado, tipo, por que você me deixou na mão? Não sei o que, sabe? Que é o estereótipo que a gente pensa. Não, você tá doido, a gente ia fazer um negócio e você me deixou na mão. E não, ele fala, não, cara, eu entendo, foi bom que você tenha saído, sabe? Fico feliz que você saiu, não sei o quê. Eu acho legal porque o filme, ele trabalha nesses vários arquétipos. A gente tem o personagem do Ice Cube, que é o cara que, desde cedo, viu criminalidade, viu pessoas do gueto, viu membros de gangue e foi ser um desses membros de gangue quando ele cresceu. E tem o personagem do Trey, que é o cara que foi bem educado e quer sair daquilo, nunca quis participar daquilo, ficou longe daquilo. E mesmo... Tem uma bússola moral diferente, né? Tem outra coisa que puxa ele de volta. E mesmo quando ele tá flertando ali com o crime, ele se segura um pouco, sabe? E tem a ver muito com o pai dele. O pai dele é outro estereótipo que eu acho que se quebra. Porque, de novo, o que ele quebra esse estereótipo? Ele é um cara super inteligente no meio do gueto, assim. Tipo, não, o cara tá no gueto porque é pobre, é burro, não sei o quê.
o cara é super inteligente, consciência do que ele tá fazendo e do que tá levando as pessoas a fazer o que elas fazem e de por que essa criminalidade existe e tal. Como você falou, ele que solta essa frase ali de que eles querem... É meio estrutural, né? Isso do que acontece. É ele que, ao mesmo tempo que ele dá liberdade, ele fala, meu, você é um adulto, você que vai tomar suas escolhas. Eu não vou falar o que você tem ou não tem que fazer, mas eu tô te falando o que é certo, o que é errado e o que você tem que pensar. Você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Você tá pensando nisso? Você tá fazendo isso só porque você tá com raiva ou porque... Entendeu? E aí o pai dele é esse cara inteligente. O pai dele também quebra o estereótipo de que tem muito nos Estados Unidos, assim, de que pais negros não cuidam dos filhos, né? Tipo, é pai ausente. E ele não é o pai ausente, apesar de ele ser separado da esposa e tal. Então, cara, esse filme ele toca em tantos assuntos, tipo, até de machismo, né? De sexismo, assim, do jeito que o personagem do Ice Cube trata as mulheres, por exemplo. Eles comentam sobre isso, desses arquétipos das pessoas. Tanto que o personagem do Trey e o amigo dele, que é o Ricky, eles querem ir pra faculdade. Sim. Eles querem fazer vestibular, ir pra faculdade. Eles saem dali, né? Eles estudam. O cara quer ser um jogador de futebol, ele tá usando o esporte pra tentar conseguir uma bolsa. E o Ice Cube, o personagem do Trey, ele é estudioso. Ele sempre foi inteligente, ele é mostrado como inteligente, ele estuda, ele vai lá e faz. E aí tem o Ice Cube, que é o cara largado na vida, é o cara que não quer nada com nada, é o cara que foi preso jovem e saiu e voltou pra vida do crime, sabe? É o cara que tá sempre querendo ir pra cima. Então, assim, mostra como as pessoas reagem de maneira diferente a esse ambiente que elas foram criadas. E, claro, influências, né? Por exemplo, tanto o pai quanto a mãe do Trey eram pessoas centradas, que deram uma boa educação pra ele, sabendo da realidade que eles estavam, tinham que fazer esforço triplicado pra ele ser uma pessoa decente. E às vezes o personagem do Ice Cube, que era tipo assim, a mãe dele não era a mãe biológica dele, eu acho, né? Ou era, mas era de outro pai, né? Então ele não era irmão do Rick de verdade, eles eram... Com a madrasta. É, de uma madrasta, assim. E aí a mãe dele já não dava tanta atenção pra ele. Ele vivia na rua, ele não tinha o pai era ausente na família dele. Tá entendendo? Então, tipo, olha a série de coisas. Aí você já tá num ambiente violento. Pra você ter uma ideia, esse filme ele é tão, assim, pesado em termos da realidade, que as crianças estão andando na rua conversando sobre, tipo, vou pegar uma arma, vou atirar ali, vou matar o fulano de tal. Sabe, tipo, um cara morto ali. Eles vão ver um cara morto. Tipo, você quer ver um corpo? Aí os caras vão lá ver um cara morto, sabe? Tipo, jogado no chão, assim. É a banalização da violência, assim. Tipo, uma banalização da violência. Que as pessoas vivem, tipo. É que, assim, pra mim, eu me espelho, eu me sinto muito um Trey, sabe? Tipo, porque eu cresci num lugar, tipo, uma quebrada, tipo, tem amigos que foram pro outro lado e tal, tem amigos que nem estão vivos mais. Cara, eu vou falar pra você, tipo, se você não tem uma família bem estruturada num ambiente desse, se você não tem, sei lá, boas companhias, é muito fácil você ir com o outro lado, sabe? E aí eu acho que eles conseguem, o John Singleton conseguiu representar isso bem nesse filme. Inclusive, não só nesse, ele fez outros filmes também, como Baby Boy, que é o Rei da Rua, Os Quatro Irmãos também. E ele conseguiu representar isso muito bem, cara, porque eu acho que é uma coisa... Tudo bem que tem, pô, dramatizadão, né, e tal, os caras, isso pode, não sei o que e tal. No dia a dia, não sei como é que são as gangues dos Estados Unidos, de fato, assim, mas... eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa que é muito universal de todas essas regiões, assim, muito periféricas, sabe? E entrando nessa parte também que a gente comentou de ser meio estrutural, justamente é o que o pai dele fala, né? Tipo assim, olha só, igual você falou, tem um monte de loja de arma, um monte de não sei o quê, não tem às vezes um saneamento básico, você reclama com a prefeitura não faz nada, aí você vive pobre, vive sem água, vive sem isso, aí você vai lá, vai roubar e não sei o quê, e aí... a violência toda não vai pras outros lugares, a violência fica aqui, né? Você vai roubar de outras pessoas aqui. Então, e aí, tipo, você fica naquele círculo vicioso, assim, né? E aí, depois ele fala, entra até no papo de gentrificação. Aí você vem, eles vão lá, fazem esse monte de violência, abaixa o preço da propriedade, alguém vai lá e compra. Aí depois eles entram com a polícia, tira o crime, o preço sobe, aí o cara vem. Então e você vai expulsando essas pessoas cada vez mais pras periferias, cada vez mais. Você vai só jogando elas pro lado, assim, né? Tem, de novo, na estrutura, na questão estrutural, o próprio policial que vem, não só, eles não resolvem, eles não estão nem aí pro crime, né? Você vê que eles deixam o corpo lá na rua, o cara fala, veio um cara embaixo de minha casa, ele, mas você viu o cara? Não, então tchau, vou ter outro crime pra resolver, sabe? Vão embora. E o próprio policial negro, sabe? Que é preconceituoso contra a galera negra, tipo... Exato, cara. Essa é a questão, assim, de tão estrutural com o negócio, sabe? De tão estrutural com o negócio. E... isso é uma coisa, de novo, que depois vai ter... Tem um filme biográfico do NWA, né? Que é o grupo do Ice Cube e tal, nessa época. E tem esses paralelos também. Também tem essa mesma coisa. Então, por isso que eu falo, é uma realidade muito que o Ice Cube e aquele grupo de pessoas tinham, cresceram, acharam na música uma maneira de sair dessa vida, né? Mas contando isso nessas histórias das próprias músicas que eles têm, assim... E eu acho que é por isso, o Ice Cube já tinha saído do NWA, ele tava no auge da carreira solo dele, quando ele foi chamado pra fazer esse filme, e eu acho que o diretor escolheu justamente por isso.
sabe? Pegar um cara que não era ator pra fazer esse filme porque era a realidade dele. Era a realidade dele. Isso é muito bom, né, cara? Você traz pessoa que viveu a história, tipo, consegue trazer mais fidelidade, né, pra representar isso. Sabe? A gente falou de todos esses problemas que ele apresenta, mas você acha que ele conseguiu apresentar ou contar essa história de uma maneira, tipo, adequada? Eu acho que sim. Eu acho que conseguiu contar de uma forma adequada. Eu acho que, assim, o filme coloca muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita coisa, cenas do tipo que eu acho que eu cortaria, que eu não traria, por exemplo, sei lá, a cena dos meninos jogando bola, sabe? Tipo, pra mim, depois não agregou em nada. Talvez que eu perdi o momento se aquele pessoal do passado cresceu, que ficou um pouco confuso pra mim, alguns personagens, se eles tinham crescido, ou se eles já tinham morrido, ou se eles tinham entrado em conflito com outros personagens do futuro ali. Então, eu não sei. Mas, pra mim, o filme ele conseguiu contar de uma forma legal, sabe? Pra mim, deu pra entender, bacana. Acho que talvez a passagem de tempo do menino Trey, da galera jovenzinha pra adulto, tenha me dificultado um pouco. Porque eu não vi passagem de tempo, sabe? Eu só vi, tipo, aconteceu que o menino abriu a porta e ele já era o Cuba Gooding Jr. E eu fiquei, caralho. Ele passou, você piscou aí, porque tem uma tela falando 7 anos depois. Então, e aí eu perdi esse momento, assim, sabe? Então, depois, 7 anos depois, o bichão tava velho. Mas, cara, eu não tenho reclamação pra falar da forma como ele contou a história. Eu acho que é uma história muito simples, né? Tipo, uma história sobre o dia a dia. Então, não tem muito... Claro que se eu fosse comparar com Cidade de Deus, eu ia dizer que Cidade de Deus é maravilhoso. Sim. Mas eu acho que pra época, por ser um diretor jovem também, 24 anos, eu acho que... Mas eu acho que eu gostei. Isso aí é interessante que você falou, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Um diretor muito novo, assim, provavelmente sem muita experiência de direção, eu não sei qual é... Eu não sei se ele estudou isso por conta própria, ou se ele estudou em alguma universidade ou coisa do tipo, cinema, ou se ele só tava tão contando uma realidade que talvez o próprio diretor tenha vivido, porque eu não sei da história dele, né? Mas esse também era uma realidade dele, que pra ele era meio natural contar, mas eu acho que ele conseguiu contar de uma maneira que não fosse focado num único problema, ou acusando uma única coisa de ser a causa de tudo isso. Do tipo, a causa disso tudo é isso, sabe? Eu acho que ele conseguiu... É tudo, é o conjunto. É a falta, às vezes, dos pais, é a falta do governo, é a falta do ambiente propício, sabe? É o ambiente hostil que ele vive, você nasce, cresce e morre no meio da violência, né? E às vezes por nada, às vezes você morre por nada. Tipo, uma coisa é o personagem que tá um membro de gangue morrer, outra coisa é o cara que só morre ali por meio de nada. Ele não tava no meio disso, ele só vive ali. E eu acho que tem uma coisa que é legal nesse filme que ele mostra, assim, é justamente esse ciclo de vingança. Tipo assim, você matou meu amigo, então eu vou te matar. Você matou meu amigo, então eu vou te matar também. E aí, cada um vai matando o outro por se vingar. Vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar. E aí, é isso, sabe? Fica nesse ciclo. Porque você matou alguém pra se vingar, só que alguém vai matar você por se vingar, sabe? E, pra mim, esse filme, ele se resume àquele ditado de que de olho por olho, todo mundo fica cego. Exato. É essa questão, sabe? Pra mim, é a definição disso. E é isso que o diretor, acho que conseguiu trazer muito bem, sabe? É a violência, é a banalização da violência, porque, como eu disse, os moleques lá, crianças, estão vendo o corpo, pra eles, tipo, putz, normal, né? Matar um cara aqui no meio do nada. E a polícia, nem vem investigar, então tanto faz, né? E aí, vou preso, fiquei 2 anos preso, saí, sabe? Tipo, aquela coisa, então... É muito normal, né, cara? Tipo, muito habitual. Eu fico surpreso, tipo, o cara ficou preso 3 anos e aí ele sai e tem lá uma festa. Ei, seja bem-vindo. E ele não tá nem aí, tipo, se ele vai voltar de novo, sabe? Tipo, porque parece que é cultural, sabe? Sim. É uma violência cultural, Esse acho que é a grande questão. O filme, ele apresenta que, tipo, essa violência, essas coisas que, tipo, não eram pra ser normais, se tornaram culturais, se tornaram a cultura daquela região, assim, daquele grupo, daquele gueto, ou dos guetos em si, sabe? Então, esse é o problema. Ficou tão comum que virou cultura. E aí é difícil você lidar. E não é uma causa específica, é uma quantidade absurda de causas, né? De vários acontecimentos, de várias coisas que culminam naquilo, né? Então eu achei que ele conseguiu contar isso, assim, colocando todos esses pontos, assim, é o ambiente, é a falta dos pais, é isso, é aquilo. Tanto é que, mesmo no ambiente ruim ali, o Trey consegue escapar dessa realidade, indo pra faculdade, fazendo as coisas, mas ele podia ter tido o mesmo desfecho do amigo dele, o Rick, que também tava querendo fazer faculdade, que também tinha passado na faculdade e morreu. Porque ele tava lá na hora errada, no lugar errado. É isso que eu falei no começo, tipo, a diferença de você ficar vivo e morto, às vezes é um olhar torto. Tipo, e aí, tipo, cara, por que você olhou torto? Morre, sabe? Então, exato. Acabou, né? Por besteira, então, porque virou
comum, virou senso comum ali, você resolver tudo na base da violência. Então, cara, pra mim, eu quis trazer esse filme assim, eu não sabia exatamente sobre o que era, mas eu sei que o pessoal sempre fala muito desse filme. Tipo, nossa, aquele filme é muito bom e tal, não sei o quê. E eu falei, pô, tem o Ice Cube, é um filme que eu já quero ver faz tempo, eu vou trazer, mas eu sabia que ia gerar uma discussão legal, porque, tipo, se trata justamente dessa realidade, assim. Mas eu confesso que eu não tava esperando que fosse um filme tão pé no chão, talvez, sabe? Eu achava que seria aquele filme de crime, não sei o quê, de gangue, sabe? Tipo um Anjos da Lei, da vida. Acho que por causa do nome também, de Donos da Rua, me passa essa vibe, assim, sabe? Eu acho que eu acho que se o nome fosse Garotos do Gueto, por exemplo, eu acho que ia ser mais forte do que Donos da Rua. A Donos da Rua me dá uma vibe meio filme de ação. E quando a gente vê a cara do Ice Cube também na capa, a gente fica nessa de tipo, vai ser mais um filme. Porque o Ice Cube ele tem um jeito meio de atuar, assim, meio galhofão hoje em dia, assim, né? Tipo, eu sou foda, não sei o que e tal. Mas pra essa época eu acho que dosaram bem ele. Mas eu acho que funciona nesse filme, sabe? Não é tanto como ele faz hoje, assim, né? Porque ele vai mais pro lado cômico, por causa dos filmes que ele faz de ação, tudo bem, é exagerado. Sim. Mas nesse filme que é mais pé no chão, eu não sei se isso é também mérito do diretor de ter conseguido deixar ele. Porque ele nunca tinha atuado, isso que é incrível, sabe? E eu gostei da atuação dele nesse filme. Eu acho que aquela violência que ele tem, aquela explosão que ele tem, funciona muito bem nesse filme. Meio marrento, né? Meio marrento. Um cara que tá sempre em modo de ataque, né? Tipo, então... Que é o modo de sobrevivência dele. Tipo, é a maneira que ele fala assim, os caras estão me olhando torto, então se eu me fizer grande aqui, eles vão parar e vão falar, não, aquele cara às vezes ele tá, não vamos mexer com ele não, ele é problema, sabe? Então em vez dele resolver, tipo, não, olha só, eu não quero treta, ele fala, não, você quer treta, eu tenho treta. Né? E aí ele resolve nisso, pra ele, só que aí isso só vai aumentando a tensão, né, entre todo mundo, entre as gangues e tal, então, de novo, entra toda vez nesse ciclo da violência, assim. Cara, pra mim, assim, filme excelente, gosto demais, gostei muito, reveria, com certeza recomendo pras pessoas, principalmente se estão a fim de discutir esses tópicos, sabe? Esse é o ótimo filme pra discutir os assuntos que ele trata, né? Tipo, e levantar essa discussão. Inclusive, se você, ou qualquer um de vocês que estiver em casa e quiser assistir uma série que tem uma pegada muito parecida e conta a história muito, assim, pé no chão, The Chai. Muito boa, assistam. É uma pegada muito parecida, conta a história de jovens também que estão crescendo, só que como é série a gente consegue ver acompanhando as crianças desde pequenininho crescendo e chegando à adolescência, passando pelaquela violência, e tem a criança ali, o jovem que tem a família, e o outro que não tem, que o irmão que saiu da cadeia, que cuida dele, sabe? Então, é bem maneiro, assim. Eu gosto muito dessas temáticas que puxam pra uma realidade mais próxima do que a gente consegue ver, sabe? Uhum. A gente não participa, eu e você, a gente não participa dessa realidade, mas a gente consegue observar nos centros aqui de São Paulo, nos bairros, a gente consegue ver, então acho que a gente consegue trazer um pouquinho mais da nossa perspectiva para isso, sabe? Não de dentro para fora, mas de fora para dentro e olhar e trazer um pouco do que a gente já viu. E antes da gente fechar, só, assim, super nada a ver com o assunto, mas eu gostei muito do nome do pai do Trey, que é o personagem do Lawrence Fishburne, porque o nome dele é Furious Styles. Imagina você chamar Furioso Estilos. Vamos lá, assim, imagina ele numa entrevista de emprego, né? O cara de terno lá falando Furious Styles. Exatamente. Muito bom. Mas é com essa, então, que a gente fecha aqui o episódio. Galera, os temas que eles me trazem são, assim, pesadíssimos. E acho que vale a discussão. Se vocês quiserem adicionar coisas dessa conversa, comentem aí no YouTube, comentem no Spotify. Vamos aumentar essa discussão. Eu e o Felipe, a gente pode responder e, enfim, a gente discute mais sobre esses assuntos. Você pode dar a sua opinião sobre o episódio em si e quais mais filmes você gostaria que a gente assistisse, desde os clássicos, desde os antigos até os mais novos. Se você recomendar alguma coisa, a gente vai assistir pra comentar aqui se a gente já não tiver feito. Dê o seu like, se inscreva no YouTube, dê estrelinhas ou siga o nosso podcast nas plataformas de agregadores de podcast. A gente se vê na semana que vem. Valeu e fui. Tchau!